Olá, estamos começando o Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Toda quinta-feira, 7 horas da noite, nós temos um programa inédito para você, aqui no canal 23.2 da grade da TCM. Sempre buscando levar até você informação, conhecimento sobre os mais variados assuntos, sempre abordando aspectos jurídicos para deixar você, cidadão, cidadã, cada vez mais bem informada dos seus direitos e dos seus deveres e atuante na sua comunidade. E hoje nós vamos conversar sobre direito do consumidor, viagens canceladas, voos remarcados. Mesmo antes da pandemia, isso já acontecia, né? Mas agora, com a pandemia, muitas dúvidas surgiram a respeito. Será que eu posso cancelar a minha viagem? E se eu tiver a minha viagem cancelada, eu posso pedir uma remarcação? Posso pedir reembolso? Será que isso vai gerar alguma multa? Bom, essa e outras dúvidas nós vamos tirar com a nossa convidada de hoje, que é advogada, é membro da Comissão do Direito do Consumidor aqui da OAB Mossoró, doutora Lalesca Diniz, que vai conversar conosco sobre esse tema. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, pode entrar em contato conosco através do nosso Instagram, porque nós estamos juntos para construirmos esse canal que é de cidadania. E lembrando, o programa é uma construção em parceria entre a TV Câmara Mossoró e o Instituto Novo Eleitoral. O Instituto está há mais de 5 anos no mercado, com diversos cursos, treinamentos, palestras, livros, artigos de opinião, informações. Então, se você quer manter-se bem informado sobre direito eleitoral, direito partidário, acesse o Instagram Novo Eleitoral e saiba mais. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco nós retornaremos já com a nossa convidada aqui nos estúdios, conversando sobre direito do consumidor, viagens, voos e cancelamentos. Não saia daí que a gente volta já. Saiba como deve ser o isolamento domiciliar de casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto usado para o isolamento devem estar abertas para a circulação do ar. A porta do quarto deve ficar fechada durante todo o isolamento. A maçaneta da porta deve ser limpa frequentemente. O lixo do paciente contaminado precisa ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, vaso, pia e demais superfícies devem ser limpas para desinfecção do ambiente. Toalha de banho e outros objetos não podem ser compartilhados. Não deixar de lavar as mãos com água e sabonete a cada ida ao banheiro. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70. Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de 1 metro. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção cobrindo boca e nariz todo o tempo. Garfos, facas, colheres, copos e outros objetos usados pelo paciente devem ser separados. Se um morador da casa tiver diagnóstico positivo para coronavírus, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso o outro familiar de casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade de respirar, ele deve procurar orientação médica. Para saber mais, acesse o site saude.gov.br/coronavírus. Estamos de volta com o Cidadania e agora no segundo bloco, como eu já adiantei, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Câmara, doutora Lalesca Diniz, que é advogada, membro da Comissão de Defesa do Consumidor e da Mulher Advogada aqui da OAB Mossoró, assessora também na Procuradoria do Município e vai conversar conosco sobre direito do consumidor e viagens, cancelamentos, voos. Eu falei, doutora Lalesca, que mesmo antes da pandemia, muitas pessoas já sofriam, né, com cancelamentos de viagens, de voos, mas especificamente por conta da pandemia, parece assim que houve uma exacerbada nesse assunto e nas dúvidas também, né? Inicialmente, antes de lhe fazer a primeira pergunta, eu gostaria de agradecer sua presença por vir aqui esclarecer algumas dúvidas dos nossos telespectadores. Muito obrigada.
Obrigada, Joyce, pelo convite. Obrigada à TV Câmara pelo espaço para estar aqui presente. Doutora Lalesca, então, primeira coisa, tive uma viagem cancelada. O que eu posso fazer? A quem eu posso recorrer? Que direitos eu tenho que eu posso exigir da empresa? Pronto. Joyce, alguns pontos, a partir desse momento do cancelamento da viagem, devem ser observados, certo? Se forem durante a vigência da resolução que vigorou até dia 31 de dezembro de 2021, que fez algumas alterações em razão do próprio estado de calamidade pública e a pandemia que nós todos estamos aqui, né, convivendo com ela. Ou se esse cancelamento foi a partir do dia 1º de janeiro desse ano de 2022. Porque se foi a partir desse ano, existem algumas mudanças por parte do consumidor, né? O cancelamento, ele tem que estar atento às cláusulas do contrato por causa da incidência de multa ou a exceção que se durante as 24 horas em que ele recebe o comprovante de embarque com antecedência de 7 dias até o momento da viagem, ele pode sim fazer esse cancelamento e não receber nenhum ônus ou aplicação de multa e buscar o seu reembolso. Doutora Lalesca, e para as empresas, tem algum prazo que elas devem respeitar para o cancelamento? Ou eu posso cancelar a viagem hoje, tinha um voo amanhã e a empresa cancelou hoje minha viagem? Pronto. Joyce, o mais importante é que o consumidor esteja atento ao seu direito de informação, né? Porque as viagens, elas são canceladas muitas vezes por força de motivo maior, mudança de clima, alguma dificuldade ou falha que aparece no próprio avião, certo? E que faz com que a empresa se veja coagida a cancelar o voo ou um atraso, certo? Nessas situações, a empresa, em tese, certo? Ela tem um período, Joyce, me corrija se eu estiver enganado, de 72 horas para avisar do cancelamento. É interessante que o consumidor consulte, né, ali pelo site, pelo aplicativo, para ver se o voo está confirmado ou não e entre em contato com a empresa. Mas também nada impede que, por motivos de força maior, a empresa venha, no momento da viagem, horas antes, fazer o cancelamento. E existe, assim, algum prazo para essas empresas remarcarem essa viagem? Pronto. Para quem fez viagem até o dia 31 agora, né, de 2021, dia 31 de dezembro, perdão, de 2021, existia um prazo em razão da resolução de 12 meses, né, para ou ver a questão do reembolso ou ficar como crédito com voucher para uma futura viagem. A partir desse ano, não. As empresas têm até 7 dias para fazer o reembolso. Como eu já tinha até falado, né, agora na pandemia, ocorreram muitos casos de cancelamentos, tanto de viagens pelas próprias empresas, como do voo especificamente, ou de cruzeiros. Sim, muito claro, por conta dos casos que voltaram a crescer em virtude da variante Ômicron, né? Mas eu, como consumidora, se eu não por mais que as viagens e os voos estejam autorizados, eu, como consumidora, se eu não me sentir segura para viajar nesse momento dos casos em alta, eu posso, então, pedir o cancelamento ou remarcar a minha viagem? Sim, Joyce. As possibilidades de remarcação, de cancelamento, elas continuam disponíveis, certo? Mas lembrando de estarem atentas à exceção que eu mencionei lá no início, né, que se aplica tanto para a questão do embarque de navio, apesar de que não existe uma legislação específica, né, que trate apenas de viagens de navio, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor e também a exceção dos 7 dias e 24 horas que eu mencionei anteriormente. Pois é, a gente sabe que, como a doutora falou, existem casos que às vezes fogem ao nosso controle, né? Caso fortuito, força maior, que colocam as empresas nessa situação de ter que realizar o cancelamento ou a remarcação dessas viagens. E, claro, o consumidor ele deve estar atento aos seus direitos, né? Saber como cobrar, a via correta de cobrar, mas tem que usar o bom senso também. Acima dessa via ou administrativa ou via judicial a que os consumidores recorrem,
a gente tem que fazer uso do bom senso também, tanto pelos consumidores como pelas empresas, né? Porque muitas vezes a gente escuta os consumidores reclamando que a queixa maior não é tanto pelo cancelamento ou pela remarcação, mas sim, às vezes, pela falta do aviso, falta de comprometimento em remarcar, dificuldade em cancelar, dificuldade em reembolsar o consumidor, né? Então, tem que haver também o bom senso entre as partes, né? Isso. O que eu recomendo geralmente aos meus clientes, porque a gente sempre tem aquele cliente mais, eu posso dizer assim, emocionado, não é? Doutora, olhe, faltam 3 horas para o meu embarque, eu não recebi uma água, não tive assistência da internet, e agora o que é que eu vou fazer? Calma, registre tudo, tenha sempre consigo os comprovantes de pagamento, prints de tela de e-mail, prints de tela do seu aplicativo do celular, porque tudo é uma forma de registro, né? Especialmente quando a gente vai perder até extravio de bagagem, nessas situações é importante a gente ter registro. Por quê? Primeiro, você vai buscar com a empresa. A empresa não lhe deu assistência, você tem registro de que a assistência não foi prestada, né? O serviço você buscou e você não teve assistência. Segundo passo, a via administrativa. A gente procura um PROCON, faz uma denúncia formal e tenta resolver. Quando não consegue, a última rácio é o quê? A via judicial. Que aí é quando você vem buscar de fato uma indenização, que você tem um prejuízo em decorrência daquele problema na viagem também, ou a falta de prestação de serviço. Doutora Lalesca, inclusive nós vamos conversar também no próximo bloco sobre essa questão de malas extraviadas. Certo. Quem nunca, né? Quem nunca? E é uma dor de cabeça, imagina você chegar no local do destino e não ter suas malas, não ter o que usar, perder seus pertences, que muitas vezes são de valor afetivo, não tanto material, né? Então, nós vamos fazer um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta, continuando aqui nossa conversa com a doutora Lalesca Diniz. Não sai daí que a gente volta já. Você tem criança de 1 ano e 6 meses a 3 anos em casa? Então este vídeo é para você. Ministério da Saúde apresenta Tem Criança em Casa? Tem aprendizado também. Confira as atividades que você pode fazer em casa para despertar a curiosidade e ajudar no aprendizado e desenvolvimento do seu pequeno. Com 1 ano e meio, uma interação legal pode ser a escolha da roupa. Ao invés de decidir pela criança, convide ela a escolher junto. Se ela conseguir, deixe que ela vista a roupa sozinha. Bermuda, calça e saia são as peças mais fáceis para começar, sem pressionar ou repreender a criança. Outra atividade que pode ser divertida é o desfraude. Comece incentivando o uso do pinico ou do vaso sanitário. Nessa idade, a criança também já consegue encaixar peças e empilhar. Fazer uma torre bem alta pode ser uma ótima brincadeira. Para os pequenos que são criativos, criar personagens ou nomear objetos e criar uma história juntos pode ser muito legal. Já para aqueles muito agitados, jogar bola, brincar de pique-pega ou corrida pode ser a solução para extravasar. Já com 2 anos, é indicado continuar incentivando a independência da criança e elogiando suas conquistas para criar o hábito. Se o desfraude deu certo, elogie sempre que a criança fizer suas necessidades sozinha. Se ainda não foi completo, continue incentivando para ela conseguir. Experimente cantar músicas simples para que a criança grave e consiga cantar para você. Um jeito muito bom de ativar a memória das crianças é ensinar a responder perguntas simples que ela saiba a resposta. Como, quem é que mia e quem é que late? Se ajudar, mostre as figuras e faça as perguntas juntos. Nessa idade, a brincadeira pode ficar ainda mais rica se você convidar a criança a desenhar objetos, como a casa onde ela mora, o sol, um quadrado, a mamãe e o papai. Você também pode contar histórias e pedir para que seu filho fale o nome dos personagens que está vendo. Confira as atividades para a faixa etária do seu filho e convide todos de casa para realizarem essas atividades juntos. Elas ajudam no aprendizado da criança e criam momentos de afeto e diversão em família. Estamos de volta com Cidadania, falando sobre direito do consumidor, viagens e voos, com a doutora Lalesca Diniz, que é advogada. Doutora Lalesca, continuando nossa conversa, né? Você citou no bloco anterior o extravio da bagagem. Quando isso acontece,
a quem nós devemos recorrer? Que decisão nós devemos tomar? A gente entra em contato com a empresa do voo, com a empresa de turismo? Qual o procedimento? Olha, a princípio a gente tem que ter em mente que a partir do momento que a gente entrega a nossa bagagem à empresa, seja ela de turismo, rodoviária, avião, compromisso é deles, a responsabilidade é deles. É tanto que as nossas malas sempre vão com a etiqueta, né? Pronto. Não identificou que sua mala apareceu ali na esteira, pode ir para o guichê e apontar e fazer o registro, formalizar que você não está identificando a sua mala. A empresa, né, nos voos nacionais, ela tem um prazo de até 7 dias para ela entregar e essa mala aparecer, certo? Em voos internacionais, 21 dias. E dentro desse período de tempo, também cabe, por exemplo, você viajou, mas você viajou para outro estado, você foi a passeio, suas roupas. A empresa fica facultado numa conversa, né? Também há a possibilidade de que a empresa lhe resguarde de alguma forma, né? Para que você não fique desassistida durante esse prazo. Passou esse prazo, é dever de indenizar, é dever de reembolsar. Doutora, como é que eu faço para ter uma média de cálculo? Existem algumas empresas que pedem que você formule ali, faça um custeio, uma base do quantitativo, de valores, né, das coisas que você está levando na sua mala. Outras não. Meu conselho, filme, registre. A gente tem que estar um pouquinho precavido, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Então, seria interessante fazer um vídeo ou tirar fotos do que está levando naquela mala. Exatamente. Até como forma de você comprovar, né? Apesar de que tem etiqueta, tem um registro, existem câmeras, né? Mas ali o conteúdo daquela mala. Guardar você poder, sempre notas fiscais. Isso, para você poder quantificar o valor daquela bolsa. Doutora Lalesca, nós falamos também sobre a questão do bom senso entre as partes, né? Mas, por exemplo, no caso do extravio da bagagem, entrei em contato com a empresa, mas não tive resposta, já passou o prazo de 7 dias, eles estão colocando dificuldades. Quando não há, então, essa parceria entre a empresa e o consumidor já pode acionar a via judicial? Eu entendo que busca o PROCON, certo? Existem alguns sites onde você consegue denunciar e sim, a partir disso, feito isso, tomado esse protocolo, eu aconselho que faça. Se você conseguir comprovar, né, a recusa e o retardo da empresa em lhe dar um retorno, em lhe oferecer assistência. E agora, na pandemia, recentemente, né, por conta da variante Ômicron, muitos cruzeiros, né, já estavam autorizados a circular dentro do país, mas em virtude da variante, de uma hora para outra, eles foram cancelados, né? Em virtude, claro, da constatação da proliferação do vírus dentro dos navios, decidiram então cancelar, suspender essa autorização, né? O direito do consumidor, ele se aplica também às situações ou tem uma legislação específica para esses casos dos cruzeiros? Pronto, para os cruzeiros. Não existe uma lei que regulamente a atuação, a prestação de serviço dos cruzeiros. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, porque ele é um prestador de serviço. A partir do momento que ele se predispõe a firmar viagens, a firmar um trajeto, ele assume o risco, né? Mas isso também não quer dizer que existam motivos de força maior, que é a variante, né? Foi o caso da variante, que faça com que cancele, porque aí tem um bom senso, né, minha gente? Existe um bom senso porque é uma questão de saúde pública, né? Mas, doutora, nesse caso, ou reembolso, fica facultado, né? Quem escolhe é o consumidor, ou guardar aquele valor daquela viagem já paga ou parcelada. Lembrando que, uma dúvida que chega para mim, doutora, mas eu parcelei em 20 vezes a viagem, e aí? Como é que eu vou fazer? Não altera a sua faculdade de reembolso, ou você não vai receber só pelo que você já pagou. Você não usou todo o limite do cartão, né, por exemplo? Então, você tem direito ou ao ressarcimento ou guardar aquela quantia para uma viagem posterior, tá certo? Doutora Lalesca, nos casos de voos, por exemplo, a gente escuta com muita frequência as pessoas reclamando sobre o atraso dos voos, né? Ou no ponto de partida, ou por conta das conexões. No caso desses atrasos, as pessoas ficam às vezes 3, 4, 5 horas esperando no aeroporto um avião para finalizar a sua viagem.
essas pessoas podem exigir alguma coisa dessas empresas, dessas companhias aéreas? Pronto, existe uma sequência, né, prevista na resolução que nós mencionamos. Ela não foi alterada, certo? Ela permanece. Passou 1 hora, o cliente ele tem direito à facilitação de comunicação. Passou 2 horas, ele tem direito à alimentação ou voucher que a empresa deve fornecer. Passou de 4 horas, ali na espera, né, para aquele voo, o cliente ele tem direito à hospedagem também. Ou, né, buscar outra via para chegar ao seu destino, uma via terrestre, por exemplo. Isso também é facultado à escolha do cliente. Então, quer dizer que a partir do quantitativo de horas que a minha viagem foi atrasada, que eu fiquei esperando, a partir daí eu posso, então, exigir algumas coisas das companhias aéreas. Exato. É interessante até que elas ofertem, né? Que elas tenham esse controle, porque isso é previsto na resolução e a orientação que o cliente também pode se prontificar a buscar. E mais uma vez, fiquei 4 horas, a empresa não me ofereceu sequer uma água. Posso fazer essa denúncia no PROCON? Posso entrar pela via judicial? Faça denúncia no PROCON. E, gente, vamos sempre tomar cuidado, né? Porque a via judicial ela é a última instância. É quando você realmente consegue comprovar que daquela viagem que você teve o atraso, você tinha uma reunião importante, os voos domésticos, né? Que levam 1 hora, meia hora. Você conseguindo fazer o nexo causal do seu prejuízo atrelado ao atraso na viagem, sim, você tem condições de buscar pela via judicial perdas e danos, dano moral, a depender do caso concreto. A gente sabe que muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, é uma situação muito estressante. Às vezes as pessoas perdem um compromisso, atrasam alguma coisa importante, ou mesmo estão com crianças, muitas vezes estão com algum animal e é estressante. É uma situação estressante por si só, né, a ocorrência desses atrasos. Mas lembrar sempre que tratar com respeito, né? É preciso que as pessoas se tratem com urbanidade, com respeito e, como a doutora Lalesca está falando, sempre que possível, registrar o que está acontecendo, né? Todo mundo tem hoje um celular na mão, né? Que pode tirar foto do que está acontecendo, da sua mala, do seu comprovante, para, se necessário, recorrer à via judicial e ter como comprovar o nexo causal, né, daquela situação com o seu dano ou o fato que gerou, o fato que deixou você de ganhar alguma coisa, né? Isso, a teoria da perda de uma chance, né, doutora? Exatamente, perfeito. Doutora Lalesca, nós poderíamos até fazer outras perguntas, mas em virtude do tempo não será possível. Nós deixamos, então, o nosso agradecimento, em primeiro lugar, e o convite para que você possa retornar outras vezes e falar conosco sobre outros temas. Joyce, muito obrigada. Eu agradeço pelo espaço. Eu espero ter sido concisa, né? Claro, eu fiquei preocupada em trazer muitos jargões aqui, em ficar tratando de artigos, mas graças a Deus isso não aconteceu. E eu espero, sim, ter a oportunidade de trazer outros temas para cá. Vai ser um prazer. Obrigada, doutora Lalesca. Bom, nós estamos finalizando o terceiro bloco, mas voltaremos daqui a pouquinho com o doutor Pietro Medeiros e o quadro O Povo Quer Saber. Não sai daí que a gente volta já. Saiba como deve ser o isolamento domiciliar de casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto usado para o isolamento devem estar abertas para a circulação do ar. A porta do quarto deve ficar fechada durante todo o isolamento. A maçaneta da porta deve ser limpa frequentemente. O lixo do paciente contaminado precisa ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, vaso, pia e demais superfícies devem ser limpas para desinfecção do ambiente. Toalha de banho e outros objetos não podem ser compartilhados. Não deixar de lavar as mãos com água e sabonete a cada ida ao banheiro. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70.
Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de 1 metro. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção cobrindo boca e nariz todo o tempo. Garfos, facas, colheres, copos e outros objetos usados pelo paciente devem ser separados. Se um morador da casa tiver diagnóstico positivo para coronavírus, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso o outro familiar de casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade de respirar, ele deve procurar orientação médica. Para saber mais, acesse o site saude.gov.br/coronavírus. Estamos de volta com Cidadania e já vamos direto para o quadro O Povo Quer Saber com o Dr. Pietro Medeiros. Ele que sempre vem tirar nossas dúvidas, conversar sobre diversos temas e informar você. Pietro, agora é com você. Minha dúvida é com relação a descartar lixo elétrico. Olá, você que nos assiste, seja bem-vindo ao nosso quadro O Povo Quer Saber, aqui na TV Câmara Mossoró, no programa Cidadania, trazendo temas relevantes, temas de grande impacto na sociedade, de uma forma simples e objetiva para que você fique muito bem informado. Recebemos algumas informações, algumas perguntas, na verdade, relacionadas às pessoas que possuem o autismo. E uma das perguntas que mais me chamou a atenção foi relacionada às escolas. Poderá uma escola pública ou uma escola privada, seja municipal ou estadual, recusar a matrícula de um aluno, de uma criança que tem autismo? Esta é a pergunta, esta é a indagação. Já vou adiantar a você que nos assiste que não. A escola não pode negar. Temos aí o Estatuto da Pessoa com Deficiência, temos várias decisões judiciais, temos a jurisprudência farta dos nossos tribunais. Não pode uma escola, seja pública, estadual ou municipal ou privada, negar a matrícula de uma pessoa, de uma criança que tem autismo, tá certo? Então isso aí já é pacificado, inclusive os nossos tribunais, o Poder Judiciário tem sido bastante acionado com relação a isso. A escola não pode dizer, não há vaga para ele, aqui na escola eu tenho um limite máximo de pessoas que podem, com autismo, que podem se matricular. Que justamente foi outra pergunta. Existe um número máximo para matrícula de pessoas que possuem autismo? Resposta é negativa. É negativa. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é claro com relação a isso. Outra pergunta interessante é o seguinte: algumas escolas elas fazem uma espécie de avaliação, uma entrevista com os pais. E mediante essa avaliação, que, digamos, abre aspas, uma avaliação pedagógica, matricula ou não o filho. Isso também é proibido, não pode também a escola utilizar de um falso questionamento pedagógico para não matricular a criança com autismo. Isso, a negativa, pode ocasionar para o gestor ou para o dono da escola uma multa de até 20 salários mínimos ou também, dependendo da situação, incorrer em crime, previsto uma pena de 2 a 5 anos de reclusão. É muito importante. E aí você que está em casa deve estar se indagando. Então, o que é que eu devo fazer caso de uma negativa de matrícula do meu filho que tem autismo? Você, se for uma escola municipal, você deve procurar a Secretaria Municipal de Educação e fazer uma denúncia, um registro dessa situação lá. Se for uma escola estadual, da mesma forma, faz esse registro. Se for uma escola privada, procura o PROCON. Mediante esse registro,
Caso haja uma negativa, você faz por escrito. Procure angariar uma forma de documentar esta informação. Com essa documentação da negativa, com esse papel, esse documento, encaminhe direto ao Ministério Público. Encaminhe ao Ministério Público para que sejam tomadas as devidas providências. Inclusive, essa negativa ela é passível também de danos morais, por ir de encontro diretamente ao direito da personalidade, ao direito do acesso à educação previsto na nossa Constituição Federal. Então, este foi o quadro O Povo Quer Saber, aqui na TV Câmara, no programa Cidadania. Espero ter ajudado, espero ter contribuído da melhor forma possível. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada, Pietro, pela sua participação, pela sua colaboração em deixar os telespectadores mais bem informados sobre crianças com autismo, crianças e jovens com autismo e as instituições de ensino. Bom, o Cidadania de hoje está chegando ao fim, mas nós convidamos você a estar conosco na próxima semana e a continuar aqui na TV Câmara acompanhando a programação. Até a próxima semana.